Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo em algum momento de sua vida onde ele estava preso. Timóteo, seu filho na fé, também é mencionado, então ele teve alguma participação, alguma contribuição nesta epístola. Epístola esta endereçada aos irmãos, aos santos de Filipo. Não é possível aqui, obviamente, explorar todo o conteúdo tão rico dessa carta, por isso eu vou me deter ao que é a temática desse vídeo. E em toda essa carta nós temos uma forte mensagem sobre a alegria. Alguns até chamam ela de a carta da alegria. Do capítulo 1 até o capítulo 4 nós encontramos várias vezes a palavra alegria aparecer, o termo alegrar-se por pelo menos mais de 10 vezes. E então nós temos este versículo icônico e muito conhecido, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. E para explorarmos melhor este versículo, vamos dividi-lo então em 3 partes. No primeiro ponto, eu vou destacar aqui este alegrai-vos, que é um imperativo, é um forte chamado, exprime ordem. Então aqui nós estamos sendo chamados a nos alegrar. Mas você pode perguntar, Sidney, mas essa alegria, ela vem de Deus ou sou eu que tenho que me alegrar? As duas coisas. Assim como a fé é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos chamados a crer, a ter fé. Então, nós temos responsabilidade também em nos alegrar. E claro que a fonte principal da alegria, como veremos no terceiro ponto, é o Senhor. Gálatas 5:22 vai dizer que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 13 vai dizer: o Deus da esperança vos encha de toda alegria. Então é Deus quem pode nos encher com esta alegria maravilhosa. Mas por outro lado, nós temos esta responsabilidade de também cooperar com Deus para que nós nos alegremos com a alegria que Ele nos concede. O próprio Cristo, Mateus 5:12, alegrai-vos e exultai-vos. No Salmo 31, versículo 11 está escrito: ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, exultai todos vós retos de coração. O Salmo 32, o Salmo seguinte diz no versículo 1, exultai no Senhor, ó justos. Estamos sendo chamados. Então nós podemos afirmar com toda certeza que a alegria também é uma questão de decisão, de escolha. Não podemos nos deixar abater pela tristeza, não podemos nos deixar desanimar, não podemos nos entregar ao desânimo, à tristeza. Lá em Eclesiástico, capítulo de número 30, versículo de número 24, está escrito assim: tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Olha só, ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade de nos alegrar no Senhor, nós temos que repelir a tristeza da nossa vida, do nosso coração. Em segundo lugar, eu quero aqui destacar com vocês este alegrai-vos sempre no Senhor. Veja que o versículo não está dizendo apenas para que nós nos alegremos, mas que nos alegremos sempre. Você pode dizer, mas isso é muito difícil, sim, mas no final do versículo não se esqueça de que está alegrai-vos sempre no Senhor. Então nele tudo é possível. Então esse alegrar sempre no Senhor significa, apesar da nossa tendência própria de nos desanimar, de nos entristecer, apesar das circunstâncias ao redor, das diversas realidades que muitas vezes nos fazem nos entristecer, apesar de tudo isso. E sim, existem momentos de tristeza, existem tristezas na vida, com certeza. Nessa própria carta, que é conhecida como a Carta da Alegria, existe sim um momento onde o apóstolo Paulo menciona a questão da tristeza. Quando ele fala aqui, por exemplo, em Filipenses 3, versículo 18, que repetia chorando a respeito dos inimigos da cruz de Cristo. Então aqui vemos um motivo de tristeza na carta da alegria. Então nós viveremos sim momentos tristes, momentos infelizes, mas o que significa alegrar-se sempre é não deixemos que a tristeza seja aquela que irá prevalecer, mas o que precisa prevalecer na minha vida, na sua vida, deve ser a alegria. Precisamos inclusive lembrar que enquanto o apóstolo Paulo escreve esta carta da alegria, ele está numa prisão. Então, como que alguém pode se alegrar e ainda exortar outros a se alegrarem, estando ele numa condição que é motivo de tristeza?
esta alegria só é possível no Senhor. Esse apóstolo Paulo aqui, ele tem autoridade para nos chamar a alegrar sempre no Senhor, pois ele tinha motivos de sobra de viver triste, de viver desanimado, porque passava por muita perseguição, sofrimento, tribulações, mas ele aprendeu a viver em meio a tudo isso, se alegrando em Deus. Aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 11 ao 12, nós lemos assim: aprendi a contentar-me, ou até mesmo podemos dizer alegrar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Ou seja, ele aprendeu a viver em todo e qualquer momento de sua vida e a alegria sempre prevalecendo. Em Atos capítulo 16, por exemplo, nós vemos este Paulo juntamente com outro companheiro de missão, louvando e rezando ao Senhor em meio à prisão, cheio de ferimentos, no meio da noite. Esse mesmo apóstolo Paulo repetiu em 1 Tessalonicenses 5,16: viveis sempre contentes, sempre alegres. Em terceiro lugar, eu preciso chamar a sua atenção para esse alegrai-vos sempre no Senhor. Veja que não é apenas nos alegrar, não é apenas nos alegrar sempre e de qualquer jeito, mas é alegrar sempre no Senhor. Isso significa que a alegria que nós precisamos ter, ela deve ter como fonte principal o Senhor, ela deve ser vivida na presença do Senhor e por causa dele, por ele. Antes mesmo aqui de Filipenses 4,4, o apóstolo Paulo já havia escrito no capítulo 3, verso 1, no mais, meus irmãos, alegrai-vos, onde? No Senhor. Filipenses 4,10, depois da declaração de Filipenses 4,4, fiquei imensamente feliz, contente, alegre no Senhor. O Salmo de número 15, versículo de número 11, está escrito o seguinte: há abundância de alegria, onde? Junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. O salmista reconhecendo esta alegria que vem de Deus, que é vivida na presença dele. Salmo 63, versículo 11, alegra-se o justo no Senhor e nele confia. E quando nós vivemos no Senhor, nós buscamos fazer a vontade dele, é aí que nós somos felizes de verdade, porque felicidade, alegria verdadeira, nós só conseguimos vivendo a vontade de Deus. Então, a alegria verdadeira não está em bebidas, festas, drogas, momentos de euforia. A alegria verdadeira não está em shows de humor, não está em entretenimento, por mais que nós, muitas vezes de forma saudável, podemos nos alegrar, mas saibamos sempre que a fonte principal da alegria é o Senhor. Então, como existem aquelas plaquinhas em alguns lugares, sorria, você está sendo filmado, eu digo a vocês, sorria na presença dele, sorria com a alegria que ele te dá, que ele me dá. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo em nome de Jesus.